Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu queria conversar hoje com vocês sobre uma das armadilhas que o homem que está buscando o desenvolvimento interior, que está buscando melhorar, ele pode cair, que é o seguinte: quando o homem percebe que ele quer melhorar, que as coisas não estão boas do jeito que estão e podem se tornar muito melhores, ele vai buscar esse desenvolvimento pessoal. E o que é muito interessante aqui? Que geralmente os homens buscam a melhoria, né? Buscam esse desenvolvimento ou no campo da inteligência ou no campo físico. E percebam que isso é muito normal. Então, os homens vão para a academia ou começam a ler e se tornam ou fortes e burros ou muito inteligentes e frágeis. E, na verdade, quando nós vamos estudar, por exemplo, os filósofos gregos, nós percebemos que eles, principalmente Sócrates, né? Falava bastante, no caso, Platão escreveu, através de Sócrates, escreveu bastante sobre a importância de encontrar um equilíbrio aqui e que um deve contribuir para o desenvolvimento do outro. Então isso nós vamos conversar hoje. Eu queria passar para você estratégias de como fazer isso, qual que é o caminho correto, como que eu consigo harmonizar as duas coisas, quanto tempo dedicar a cada coisa e também como fazer isso na prática. Então aqui eu relembro para vocês o nosso conceito de arete, que é buscar a excelência humana. Mas a excelência em que parte? Em todas as partes que estão disponíveis, todas as partes que nós podemos buscar a excelência, nós devemos dedicar o nosso tempo a isso. E é claro que isso quer dizer de uma maneira integral. Então Aristóteles chega a comentar que a virtude é a disciplina que se alcança tanto na mente quanto no corpo. E é claro que faz muito sentido que seja assim, porque percebam que geralmente quando eu vou melhorar algum aspecto, eu começo pelo que existe de mais concreto e vou escalando até o mais sutil. Até porque, se eu quero desenvolver a mente, me tornar uma pessoa mais inteligente ou que o valha, as regras desse desenvolvimento vão seguir as mesmas regras do desenvolvimento do aspecto físico. Então, por exemplo, se eu aprendo a desenvolver, a ficar forte fisicamente, e eu percebo que existem uma série de fatores que me fazem ficar forte, que é a constância, que muitas vezes, na verdade quase sempre, né, eu realmente não vou ver o resultado na mesma hora, então eu vou ter que ter ali uma série de repetições para poder chegar lá, que eu preciso fazer um desenvolvimento, subir as cargas, né, tem um nome isso aí, agora me fugiu da cabeça, peraí que eu vou lembrar. Uma progressão de carga. Então, por exemplo, eu não consigo chegar na academia pegando 50 quilos no supino de cada lado, eu tenho que começar com 5 e aí subir para 7, para 10 e assim vou subindo conforme o tempo vai passando até chegar nos 50 quilos. E de maneira, nos estudos funciona da mesma forma. Se eu for cair de cabeça numa suma teológica, talvez eu não entenda nada. Se eu for ler alguns livros mais difíceis, eu vou me achar um burro e não vou desistir do estudo. E aí eu descubro que existem livros mais leves, livros que eu consigo fazer uma progressão, uma introdução ao assunto tal, e assim eu vou indo. Então, percebam, as regras do mundo concreto se aplicam também nas regras de quem busca o desenvolvimento desses aspectos mais sutis. Mas é claro que é muito mais fácil eu perceber isso no aspecto físico. Por isso que eu digo, geralmente as pessoas estão buscando esse desenvolvimento, começam pelo desenvolvimento do corpo. Porque ao desenvolver isso e perceber os resultados e ver de maneira concreta como que funciona, começam a jogar isso para campos mais sutis. E é claro que esse exercício de ter constância nesses aspectos mais concretos, como uma boa alimentação, um exercício físico, vão gerando, a mente vai se fortalecendo e fazer boas escolhas para também fazer essas melhores escolhas nesses campos que eu não consigo tocar tão firmemente, né, como o mundo das ideias, nessas coisas que eu começo a formar na minha mente. Então, é uma boa maneira começar pelo aspecto físico para depois escalar para a inteligência. Porém, percebam que uma coisa agrega a outra. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos tomar muito cuidado: o homem que busca ser forte, mas não busca a inteligência. Então, ele está se tornando forte para quê? Percebam que se não há virtude, não há uma vida moral aqui sendo desenvolvida, isso vai gerar violência e vaidade. Então o homem treina para ficar bonito apenas, né? E quer chamar a atenção das pessoas e quer ser o melhor e etc. Ou
ele vai para um aspecto meio violento, né? Ele é forte, então ele quer ficar se mostrando, ele sai esbarrando nas outras pessoas. Então a gente percebe que existe aqui um movimento que o torna uma pessoa insuportável. Todo mundo conhece alguém assim, né? Uma pessoa que é muito forte fisicamente, então ele alcançou uma certa virtude na constância, ele está buscando, porém percebe-se que ele se envaideceu. E isso o torna um homem fraco, um homem que não gera, por exemplo, na sua parceira uma segurança. Vocês conseguem entender isso? É aquela pessoa que só tem olhos para si, só fala de si. É o famoso egoísta, né, no final das contas, e é meio insuportável estar perto de pessoas assim. Uma pessoa assim, ela não está apta a um cargo de liderança. Uma pessoa assim não está apta a gerir aqueles mais fracos que ele poderia liderar sendo mais forte, mas como ele só pensa em si, ele vai jogar todo mundo na fogueira se for necessário para poder se salvar e manter aquela beleza dele intacta, né? Então percebam que ser forte e burro, e ser forte e imoral, não é um caminho de maturidade, é um caminho de se tornar forte, mas não compensa. E é claro que uma pessoa assim é facilmente manipulável, porque se eu arrumo alguém que sabe manipular, alguém egoísta, é muito fácil. É só você entregar aquilo que ele quer, falar bem dele, quando vê o cara já entrou na sua, e você consegue manipular ele da maneira que você quiser, através desses aspectos que ele tanto ama, no caso, a si mesmo, né? Por isso que é tão fácil manipular pessoas egoístas, é só você entender o que ela quer, o que ela deseja. Você entrega aquilo para ela e a pessoa começa a comer na sua mão. E isso é, claro, um aspecto terrível. E é claro, aqui nós precisamos também falar do aspecto do sábio e frágil. Quando eu digo sábio, né, a pessoa que está buscando a inteligência, lendo, começou a vida intelectual. E é muito comum que comece a ler muitos livros, isso é muito bom. Porém, qual que é o perigo de eu não colocar isso no mundo prático? É eu me tornar um teórico, me tornar aquela pessoa que lê muito. Estava até conversando com um mentorado esses dias, que é preferível ter uma lagoa em vez de um oceano de conhecimento. Porém, se esse oceano for raso, né? Então as pessoas conhecem muito de muita coisa, muita teoria, mas no mundo real não conseguem aplicar ou enxergar ou perceber essas coisas. Então esse oceano, ele é raso, ele dá no tornozelo. E é preferível ter uma pequena lagoa, né? Muito menos extensão de água, porém com uma profundidade grandiosa. Então quer dizer, aquilo que eu estudo, mesmo que não sejam tantas coisas, tantos assuntos, mesmo que seja o essencial, eu consigo enxergar aquilo na realidade, perceber e colocar em prática, por exemplo, as coisas que vêm de cunho prático, né? Então, se eu estou estudando sobre vida moral, eu não me torno um homem mais virtuoso, mais moral, por assim dizer, mais ético. Então, de que está servindo esse estudo? E aqui o próprio exercício físico entra como um campo de batalha, quer dizer, eu vou fazer algo que me gera um esforço, que eu não tenho um resultado imediato. Percebam que para o intelectual, adicionar a vida de exercício físico, não é à toa que os gregos falavam sobre isso, os filósofos clássicos, realmente ajuda, agrega, quer dizer, estou fazendo algo que me fortalece interiormente e exteriormente, então uma coisa acompanha a outra. Existe também um símbolo no mito de Teseu que mata o Minotauro, né? Quando ele vai matar o Minotauro, ele usa um machado de dupla face, ou seja, um machado que corta dos dois lados, porque enquanto ele está cortando fora para derrotar a criatura, enquanto ele está lidando com os dilemas externos, com as dificuldades, os próprios monstros, né, que ele vai ter que enfrentar, o outro fio aponta para ele, porque ele também está matando interiormente aquelas más tendências dentro dele. Percebam que isso aqui agrega muito a essa dualidade da vida do estudo, que é mais interior, é mais essa coisa da construção interior, e o treinamento físico, academia, corrida, seja o que for, que vai te fortalecer também exteriormente, esse machado de duplo fio que corta fora, mas também corta dentro. Como eu já falei, essas leis universais que regem os dois mundos, isso vai ficando mais claro para mim, como esse negócio do esforço repetido, que vai levar um tempo para poder atingir esse resultado. Também da necessidade de descanso e assimilação. Então, por exemplo, na academia, eu posso fazer o esforço que for no dia de hoje, eu vou precisar ter um bom descanso para que o meu corpo se recupere, para ele poder fazer todo o processo que ele precisa fazer, para que no outro dia eu possa treinar novamente. Se eu quiser ficar treinando sem parar, o meu corpo não tem respiro e ele para de se desenvolver.
O estudo é a mesma coisa. Se eu não paro para meditar, eu fico só lendo e não paro para respirar, para deixar aquelas coisas assentarem na minha mente, meu desenvolvimento também para. Eu também viro esse intelectual cheio de informação, mas que não tem profundidade em nada. Então percebam como as coisas estão muito conectadas. E é claro, a necessidade da consistência, da constância, porque eu não me torno inteligente ao ler um livro. Eu posso ler aí durante 5, 6 horas seguidas, eu não vou me tornar tão mais inteligente. Agora, se eu ler 30 minutos durante 20 anos, 30 minutos por dia, eu vou ter um resultado muito consistente. A mesma coisa do treinamento físico. Eu posso ficar 20 horas fazendo exercício na academia, eu mal vou ver diferença no meu corpo no outro dia. Porém, se eu treino meia hora durante 20 anos, pode ter certeza que o resultado será outro. Então é claro que o treino ensina lições que podem ser aplicadas ao estudo. E o estudo pode aprofundar as virtudes ou o conhecimento delas que poderão ser aplicados no treino. E como fazer isso na prática? Eu falo muito da importância de ter uma rotina. E por que ter uma rotina é tão importante? Porque é você montar como vai ser o seu dia, a sua semana, o seu mês, de uma maneira que faça sentido. Então eu não deixo para estudar ou ir para a academia ou fazer o treinamento físico, o que seja, quando dá na telha, quando dá a vontade, porque isso muitas vezes não vai acontecer. Mas se eu tenho essa intenção de me tornar mais inteligente, mais forte, eu posso a partir daí ter um plano, montar uma rotina onde eu tenho meus horários fixos de estudo e de treinamento. E como fazer isso então? Quando você for montar a sua rotina, eu gostaria que você acrescentasse pelo menos 3, 4, 5 vezes por semana um exercício físico. E aqui depende do seu nível e tanto faz o exercício. Percebam que a academia é o que traz mais vigor físico, é o que vai te gerar hipertrofia, ganhar músculo, é a academia. Agora, a corrida trabalha muito mental, a bike, né, andar bastante de bicicleta. A própria natação, entrei esse ano, me apaixonei pela natação. Então, existem várias modalidades, mas percebam que o que importa é o seu nível. Eu tenho um paciente que está com sobrepeso, começou a fazer caminhadas e começou a se animar muito com isso. Então, começou caminhando 1 quilômetro, já está caminhando 4 ou 5, né, fazendo essa progressão. Então, escolha algo que te desafia, mas que está dentro da sua realidade, pelo amor de Deus, sem comparação. Isso é uma idiotice sem fim. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no YouTube. Não se compare com os outros, não interessa que o outro corre 25 quilômetros e você consegue caminhar 1. Se aquilo te desafia, aquilo te tira da zona de conforto, né? É muito bom. Então acrescente aquilo na sua rotina e não esqueça de colocar essa progressão. Então na primeira semana eu vou fazer 3 caminhadas de 1 quilômetro. Depois eu vou fazer 3 caminhadas. 1 quilômetro, 1 quilômetro e 2. Aí depois 1, 2, 2. Então entende essa coisa de começar a aumentar. Conseguir caminhar 10 quilômetros, vou tentar correr 1 quilômetro, caminhar 1, correr 1 quilômetro, caminhar 1. Então essas coisas vão ter que ir acontecendo para você geralmente gerar esse melhoramento, né? Gerar essa coisa que te puxa para cima e aumentando as suas metas. Além do exercício físico, gostaria que você adicionasse na sua rotina uma leitura disciplinada. Se vão ser 15 minutos, 30, 1 hora, eu não passaria de 1h30 por dia por enquanto. O próprio professor Olavo de Carvalho, que falava sobre pessoas que constroem, né, uma vida intelectual de alto nível, ele não acredita em mais de 3 horas de leitura por dia, porque aí a pessoa não assimila mais. Então, se o próprio professor Olavo está falando de 3 horas para grandes intelectuais, quem dirá nós, réis mortais, né? Então, às vezes, meia hora de leitura e mais 15 minutos antes de dormir, meia hora. Mas, às vezes, pô, sou mãe, não consigo fazer. Cara, 5, 10 minutos é melhor do que nada. Então coloque na sua rotina, nos horários que cabem, o que funciona, o que realmente encaixa para você. Mas lembre-se, pelo menos ali, meia horinha seria muito interessante e que seja um horário disciplinado, um horário que você tira para aquilo, que é realmente o horário da leitura especial para aquele momento. Outra coisa para fazer na prática, exame de consciência de ambos. Como foi o meu treino? Foi bem feito? Como que eu posso melhorar? Como foi a minha leitura? Quais pontos me chamaram mais a atenção? Então, ao final do dia, fazer um exame de consciência de como que foram essas atividades, mas não só elas, né? Se você já sentou para poder fazer o exame de consciência, já faça o exame de consciência do seu dia inteiro. Você foi a pessoa que você gostaria de ter sido? Lembro para vocês que os animais não conseguem fazer isso, apenas os seres humanos. Então, se isso condiz com a nossa natureza, quer dizer que ali mora uma importância para nós. Existe algo de importante para o ser humano fazer o exame de consciência. E outra coisa que ajuda muito é participar de um grupo, uma mentoria, né? E eu estou lançando agora a mentoria Arete. Se você tiver
interesse em conhecer mais, comenta aqui embaixo Arete, que eu vou te mandar algumas informações, que é uma mentoria onde eu vou dar aulas aí, provavelmente quinzenais, a gente já está estruturando isso, mas exatamente para poder reunir homens e mulheres que estão querendo buscar essa excelência e querem participar de um grupo. Existe uma necessidade de união aqui. Sozinho nós não conseguimos ir tão longe, mas unidos, um ajudando o outro e compartilhando resultados e tirando dúvidas, a gente consegue ir muito mais longe. Então, se você tem interesse de participar de um grupo assim, comenta aqui Arete aqui embaixo para eu saber disso, porque essa mentoria está logo sendo lançada e acho que vai ser muito bom para todo mundo que esteja buscando essa excelência e não esteja saindo do lugar. Um último aspecto é desenvolver a mentalidade de profissional, ver a vida intelectual e a vida do desenvolvimento físico de uma maneira profissional, de uma maneira que você realmente leve isso a sério, os resultados, o treino, tudo isso a sério, querendo o resultado, querendo fazer acontecer, não como um amador que faz quando dá na telha, faz de qualquer jeito, que não coloca energia, que fica reclamando. Vê isso como um trabalho espiritual no fundo, porque nós estamos falando de mente e corpo, mas o que rege é o espírito. É essa parte superior do homem. Então eu falei do exame de consciência também. Percebam que tudo isso vai desenvolvendo a nossa humanidade. Tudo que nós estamos falando aqui é para que vocês possam realmente se tornar esse ser humano mais íntegro, esse ser humano forte, inteligente, espiritualizado, que consiga fazer boas decisões, desenvolver virtudes, ter temperança. Tudo isso está conectado nisso tudo que eu estou falando, senão eu não estaria falando aqui, né? Então, para que escolher ser forte ou inteligente quando você pode ser ambos? Comece a trabalhar isso na sua rotina, tenho certeza que isso vai gerar para você um grande resultado e uma coisa vai alimentar muito a outra. Se você está empacado na sua vida de exercício, você está empacado na sua vida intelectual, comece a trazer uma para outra e veja que o progresso vai acontecer. Então escolha o seu exercício, monte a sua rotina de estudo e dê o bom combate a cada dia. Para ter a excelência, para ter a Arete, é necessário constância. E constância só se adquire com rotina. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, isso ajuda muito a gente crescer aqui na plataforma e essa mensagem chegar a outras pessoas que podem ser beneficiados com ela, tá bom? Então um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.